Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise assim bem detalhada de uma passagem fundamental lá do comecinho da Bíblia, Gênesis, capítulos 13 e 14. Uhum. A gente está usando aqui anotações e comentários de duas Bíblias de estudo bem legais, a Roma, que sempre traz uma luz, né, arqueológica, histórica, e a Nova Almeida atualizada, que é ótima pela clareza do texto. O foco é um período bem agitado na vida de Abrão. Exatamente. É um trecho que parece pequeno, né? 2 capítulos, mas, nossa, é muito denso. A gente vai ver Abrão lidando com uma separação familiar e o motivo é curioso. Prosperidade demais, pode acreditar. Pois é. Depois ele acaba se envolvendo numa guerra entre reis ali da região. E para fechar, tem um encontro, assim, super misterioso e cheio de significado com um tal de Melquisedeque. A nossa ideia aqui é tirar o sumo dessas narrativas, sabe? Que escolhas foram feitas, por quê? Como é que as promessas de Deus para Abrão se encaixam nisso tudo? Sim. E o que esses conflitos e as atitudes do próprio Abrão mostram pra gente sobre fé, sobre integridade naquela época. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso, né? Começando por um problema que nasce da própria bênção, a riqueza trazendo discórdia. Isso. Abrão tinha voltado do Egito, ele e Ló, o sobrinho dele, e os dois prosperaram muito, muito mesmo. O texto fala em rebanhos, gado, tendas. Era tanta coisa que a terra simplesmente não dava mais conta dos dois juntos, com todos os animais, os empregados. E as fontes, tipo a Holman, elas ressaltam bem esse lado prático da coisa. Aquela região ali entre Betel e Ai, onde eles estavam, tinha recursos limitados, né? Principalmente água e pasto nas épocas mais secas. Entendi. Então, com 2 clãs grandes crescendo ali, o conflito era quase certo. As notas até falam especificamente em contendas, em brigas mesmo entre os pastores de Abrão e os de Ló. Imagino a tensão. Ficou tenso. E ainda por cima tinha outros povos ali, cananeus, ferezeus. A competição pela terra era grande. E aí vem a atitude do Abrão, que pra mim é um negócio impressionante. Em vez de, sei lá, brigar pela terra ou usar a autoridade dele de líder do clã pra impor alguma coisa, Uhum. ele chama Ló e propõe um acordo. Basicamente ele diz, olha, a gente é família, não vamos brigar por causa disso. A terra é enorme, escolhe aí pra onde você quer ir. Se for pra esquerda eu vou pra direita, se for pra direita eu vou pra esquerda. Ele dá a primeira escolha para Ló. Parece até meio ingênuo, né? Ele tinha prioridade, mas abre mão. Pode parecer à primeira vista, né? Mas as análises, elas sugerem que isso é mais uma demonstração, assim, calculada de prioridades, do que propriamente ingenuidade. Abrão está valorizando a paz da família, o relacionamento, acima da vantagem material que ele podia ter na hora. Faz sentido. É uma aposta na promessa de Deus, que já tinha garantido a terra para ele, sabe? Não na escolha do melhor pasto que ele estava vendo ali. Mostra uma confiança gigantesca e uma vontade real de evitar briga. E o Ló? Bom, ele não pensa duas vezes, né? Levanta os olhos e vê aquela campina do Jordão. A descrição é, nossa, muito tentadora. Bem regada por toda parte. Isso antes da destruição de Sodoma e Gomorra, claro. Sim. O texto compara com o jardim do Senhor e com a terra do Egito. Era o filé mignon da região, pelo jeito. Ele escolhe ir para lá, para o leste, e vai armando as tendas dele cada vez mais perto de Sodoma. E aqui tem um ponto assim que as fontes destacam bastante, essa busca pela segurança material. Quando a gente ignora, vamos dizer, o CEP moral do lugar, pode ser uma cilada. A escolha de Ló, que parecia super esperta, pragmática, na verdade colocou ele direto no caminho de um desastre que já estava meio que anunciado. O texto faz questão de colocar logo depois da escolha de Ló, lá no versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É verdade, tem essa observação logo em seguida. A terra era fértil, mas a vizinhança era perigosíssima. Uma escolha com consequências que talvez Ló nem imaginou ali na hora. Assim que Ló se separa, a história volta o foco pro Abrão. E aí Deus fala com ele de novo. É um momento importante de reafirmação, quase como se Deus dissesse, olha, a escolha dele não muda nada do meu plano para você. Exatamente. É uma confirmação assim bem forte da promessa.
Deus manda Abrão olhar para todo lado, norte, sul, leste e oeste, e diz: toda essa terra que você está vendo eu vou dar para você e para sua descendência. Para sempre. A promessa da terra é reforçada, né? Sim. E a da descendência é ampliada. Seria como o pó da terra, incontável. Uma imagem de abundância total que contrasta forte com a terra que Abrão tinha acabado de, entre aspas, perder para Ló. É uma escala impressionante mesmo. E Deus manda ele percorrer a terra, né? Tomar posse dela, simbolicamente. E como resposta, Abrão levanta acampamento e vai se estabelecer lá nos carvalhais de Mamré, em Hebrom. E lá ele faz de novo aquele gesto que vira meio que a marca registrada dele. Constrói um altar ao Senhor. Esse ato de construir o altar lá em Hebrom é muito significativo. Mostra a fé de Abrão que continua firme. Mesmo Ló tendo escolhido a parte, que parecia melhor, Abrão reafirma a confiança dele na promessa de Deus. E Hebrom vai se tornar um lugar central na história dos patriarcas depois. Ao construir o altar, ele não está só adorando. Ele está também reivindicando simbolicamente aquela terra que Deus prometeu, consagrando a presença dele ali, em obediência. E é bem aqui que a história dá uma virada, assim, inesperada. Sai do âmbito familiar e entra num conflito internacional de grande escala. Parece até cena de filme de guerra antigo. Totalmente. O capítulo 14 joga a gente no meio de uma guerra entre coalizões de reis. De um lado, 4 reis lá do leste e norte. Anrafel de Sinar, que muitos identificam com a Babilônia, Arioque de Ulazar, Quedorlaomer de Elão, Elão era uma potência na época, tá? E Tidal de Goim. Uma turma forte. Do outro lado, 5 reis da cidade da Campina do Jordão, incluindo Sodoma e Gomorra, onde Ló tinha ido morar, lembra? Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Adimá, Semeber de Zeboim e o rei de Bela, que é Zoar. E qual era a treta toda? Por que essa guerra? As fontes, como a Nayá, explicam bem. Esses 5 reis da Campina, eles eram tipo vassalos de Quedorlaomer há 12 anos. Pagavam tributos, né? Só que no 13º ano eles resolveram se rebelar. Provavelmente pararam de pagar. Aí no 14º ano, Quedorlaomer juntou os aliados dele e veio para colocar a ordem na casa, né? Para impor a autoridade de novo. E não foi uma expediçãozinha qualquer, não. As notas detalham uma campanha militar bem organizada e brutal. Eles vieram lá do norte, desceram pela região da Transjordânia, derrotando vários povos no caminho, Refaim, Zuzim, Zemim, Zorreus, chegaram até o sul, perto do deserto. Depois voltaram, atacaram Amalequitas, amorreus, antes de finalmente encarar os 5 reis rebeldes lá no Vale de Sidim. Esse Vale de Sidim, as bíblias de estudo geralmente associam com a área do Mar Morto, né? Tinha uma característica estranha. Era cheio de poços de betume, tipo o asfalto natural. Exato. E durante a batalha, que os reis da Campina perderam feio, os reis de Sodoma e Gomorra, na hora da fuga, acabaram caindo nesses poços de betume. Os outros fugiram para as montanhas. Os 4 reis invasores ganharam, saquearam Sodoma e Gomorra, levaram todos os suprimentos, os bens. E aí vem o ponto que conecta essa geopolítica toda com a nossa história. Levaram também as pessoas como cativas. E no meio delas estava Ló, sobrinho de Abrão, que morava lá em Sodoma. Levaram Ló com tudo que ele tinha. Aquela escolha pela planície fértil agora tinha resultado em cativeiro. Nossa, imagina o choque do Abrão quando recebeu essa notícia. Um cara que escapou da batalha conseguiu chegar lá nos carvalhais de Mamré, onde o Abrão estava morando, e contou tudo. É interessante que a nota da ANEA, aqui no versículo 13, diz que é a primeira vez que Abrão é chamado de o hebreu na Bíblia. É verdade. Um marcador de identidade ali, né? Que diferencia ele dos povos em volta. E a reação do Abrão é pá, pum, imediata e decisiva. Ele não pensa 2 vezes. Quando ele ouve que o parente dele foi levado, ele mobiliza os próprios homens. O texto é bem específico. 318 homens treinados, nascidos em sua casa, ou seja, servos de confiança que faziam parte do clã dele e provavelmente tinham algum treino militar. Entendi, eram da casa dele mesmo. Sim. E além desses 318, ele ainda conta com os aliados amorreus dele ali da região, Mané e os irmãos dele, Escó e Aner. 318 homens, mais alguns aliados.
contra uma coalizão de 4 exércitos vitoriosos que tinham acabado de varrer a região toda. Precisa ter muita coragem. Ou muita fé, ou os dois, né? Com certeza. E Abrão vai atrás deles. Persegue por uma distância longa, até Dan, lá no extremo norte de Canaã, e ele usa a tática militar. Divide as forças dele, ataca durante a noite, pega os inimigos de surpresa e derrota eles. A perseguição continua até Robá, que fica ao norte de Damasco. Que operação! Foi uma operação militar notável, sim. Quase uma incursão de forças especiais da antiguidade, vamos dizer. E foi um sucesso total. Abrão recupera todos os bens que tinham sido saqueados de Sodoma e Gomorra. E, o mais importante, ele resgata Ló, a família dele, os bens dele e todos os outros cativos. Uau! Isso mostra não só a lealdade familiar do Abrão, né? Se colocar em risco pelo Ló, mas também revela um lado dele que a gente não tinha visto ainda. Um líder militar capaz, estratégico e muito corajoso. E no retorno dessa missão de resgate, quando Abrão está voltando vitorioso, acontecem 2 encontros lá no Vale de Savé, que também é chamado de Vale do Rei. Encontros, assim, carregados de significado. O primeiro é com essa figura enigmática, Melquisedeque. Ele meio que surge do nada na história, né? Sim, a aparição do Melquisedeque é um dos momentos mais comentados de Gênesis, sem dúvida. Ele é apresentado como rei de Salém, e as notas tanto da Holman quanto da NAA concordam que Salém é a futura Jerusalém e, o que é mais incrível ainda, como sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, em hebraico. Sacerdote do Deus Altíssimo. Exato. Ele traz pão e vinho para o Abrão, que é um gesto de hospitalidade, talvez até com alguma coisa cultica ali, e abençoa o Abrão. E a bênção é bem específica, né? Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Reconhece Deus como Criador e como aquele que deu a vitória para o Abrão. E a resposta de Abrão também é muito significativa. Ele entrega a Melquisedeque o dízimo, a 10ª parte de tudo que ele recuperou na batalha. O que é fascinante aqui, e que as fontes exploram bastante, é a singularidade desse Melquisedeque. Ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, uma combinação rara. O nome dele significa Rei de Justiça, e ele governa Salém, que significa paz. Rei de justiça, rei de paz. Pois é, e ele adora o mesmo Deus Altíssimo, El Elyon, que o Abrão reconhece. O fato de Abrão, que é o patriarca escolhido por Deus, dar o dízimo para ele, isso é interpretado como um reconhecimento da superioridade sacerdotal de Melquisedeque naquele momento específico. Interessante isso. As notas bíblicas até ressaltam como essa figura, que some da história tão rápido quanto apareceu, se torna um tipo, ou seja, um modelo, uma prefiguração muito importante na teologia que vem depois, especialmente lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, que conecta ele diretamente a Cristo. Isso sugere talvez que a adoração ao Deus verdadeiro não estava só na linhagem de Abraão, naquela época. Que encontro profundo mesmo. Mas logo em seguida, outra figura se aproxima. O rei de Sodoma. Aquele que tinha fugido da batalha lá nos poços de Betume. Ele também vem encontrar Abrão, que era o herói do dia, e ele faz uma proposta que parece, assim, à primeira vista, até razoável. Olha, me devolve as pessoas que você resgatou, os meus súditos, e pode ficar com todos os bens materiais para você. Mas a reação do Abrão é um contraste total com a interação que ele teve com Melquisedeque. Ele recusa a oferta do rei de Sodoma. E de forma categórica, solene mesmo, ele faz um juramento levantando a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, usando o mesmo título que Melquisedeque usou. Olha que interessante. Criador dos céus e da terra, ele jura que não vai aceitar nada, nem um fio, nem a correia de uma sandália do que pertencia ao rei de Sodoma. Nossa, que declaração de independência forte. E ele explica o motivo, né? Para que você nunca possa dizer, fui eu que enriqueci Abrão. Ele está colocando um limite muito claro ali. A riqueza dele, o sucesso dele vem de Deus, não vem de despojos de guerra ligados a um rei e a uma cidade que tinha uma reputação péssima. Que demonstração de integridade. Exatamente.
A única coisa que ele aceita, a única concessão, é sobre o que os homens dele já tinham comido durante a campanha e a parte dos bens que era de direito dos aliados dele, Aner, Escol e Mamre, que não estavam debaixo do mesmo juramento. Ah, faz sentido. A parte dos aliados. Essa recusa firme é um testemunho poderoso da confiança total de Abrão em Deus como a única fonte de provisão e bênção para ele. Ele evita qualquer ligação, qualquer obrigação com a riqueza de Sodoma, preservando a integridade dele e o testemunho da fé dele. Um ponto-chave aqui é: a origem da nossa provisão importa tanto quanto a provisão em si, né? Abrão recusa um atalho que poderia comprometer a aliança dele com Deus. Então, fechando essa nossa análise, a gente percorreu uma jornada e tanto com Abrão nesses 2 capítulos, né? Vimos o homem de paz, resolvendo conflitos familiares com generosidade, vimos o receptor das promessas divinas, que são sempre reafirmadas nos momentos mais importantes. Sim. Vimos o guerreiro que a gente não esperava, agindo com coragem para salvar o parente. E, por fim, vimos o servo fiel, cuja integridade e confiança em Deus são, assim, inabaláveis, mesmo diante de reis poderosos. Sem dúvida. Os temas centrais ficam muito claros quando a gente olha para as fontes. Primeiro, o peso das escolhas. Ló escolhe pelo que vê, pelo imediato, pelo material. E acaba se complicando. Abrão escolhe confiar na promessa, mesmo sem ver tudo na hora, e é abençoado e protegido por Deus. Verdade. Segundo, a fidelidade de Deus, que continua guiando, prometendo a Abrão, não importa as circunstâncias ou o que os outros façam. Terceiro, essa figura intrigante do Melquisedeque, que meio que expande a nossa visão sobre como Deus estava agindo no mundo antigo. E por último, a integridade de Abrão como base da fé dele, recusando qualquer acordo que pudesse manchar o relacionamento dele com Deus. E para nossa reflexão final, fica uma pergunta que essas passagens acabam levantando, né? Essa interação do Abrão com o Melquisedeque, esse rei sacerdote de Salém, que claramente conhecia e servia ao Deus Altíssimo. Será que isso é mais do que só um episódio isolado? Seria talvez um vislumbre, uma sugestão de que a revelação e a fé no Deus verdadeiro podiam existir fora da linha direta de Abrão, mesmo naqueles tempos tão antigos. O que essa aparição tão breve, mas tão significativa pode dizer para a gente sobre a amplitude da ação de Deus na história humana? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.